Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate ao vivo. Tem carnaval, mas tem futebol, rodada do Campeonato Paulista, aliás, Campeonatos do Brasil inteiro rolando, futebol internacional rolando, e estamos aqui ao vivo. Só que é o seguinte, a gente para às 10 da noite, tá legal? Então, 1 hora, avise o pessoal aí, dá uma ligadinha, o Mesa tá lá ao vivo e tal, você pode mandar mensagem, a Michele já vai falar com você sobre isso. Mas é até às 10 horas, beleza? Boa noite, Michele Janela. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite para você que está em casa. Participe do Mesa Redonda. Começou participando na nossa enquete do site gazetesportiva.com. A pergunta é a seguinte: qual time você acha que vai tirar a invencibilidade do Verdão do Palmeiras? É o Corinthians do Chico Lang? É o São Paulo? É algum outro time ou nenhum time tira essa invencibilidade do Palmeiras? Então, vote lá agora no site gazetesportiva.com. E você também pode mandar sua foto, mandar seu vídeo e a sua pergunta para o nosso WhatsApp 99479-1633. 99479, o telefone está aqui, ó, 1633. Participe do Mesa Redonda com a gente. 1 horinha de programa, é rapidinho, hein? Essa coisa do Palmeiras tá pegando mesmo, ó. Hoje é menorzinho o programa, então a gente não tem convidado, mas tem esse timaço, né? Esse trio sensacional, Vanderlei Nogueira, Chico Lang, Miller, para você bater o papo com eles também. E já que o papo é Palmeiras, quem vai quebrar a invencibilidade do Palmeiras? Se é que alguém vai quebrar e tal? Palmeiras ganhou mais uma e tranquilo. Vamos ver como foi. O Palmeiras foi até Mirassol encarar o time da casa e saiu na frente com o colombiano Miguel Borja, aproveitando ótima enfiada de Lucas Lima. Depois do intervalo, o mesmo Borja foi derrubado dentro da área por Gesiel. Pênalti para o Palmeiras. Dudu bateu firme e deu números finais ao jogo. Palmeiras invicto no Paulistão com 6 vitórias, 2, Mirassol 0. Miller, boa noite. Molezinho, o Palmeiras realmente é muito melhor que os outros. Enfim, o que você pode dizer para gente? Boa noite, Flávio. Sem dúvida nenhuma, o Palmeiras está com uma equipe muito qualificada. Ontem mesmo jogou na lateral esquerda o Michel Bastos e jogou muito bem. É bem verdade que precisa de alguns ajustes, precisa o time criar uma identidade nova, até porque tem um novo treinador. Mas, por ser começo de temporada, o jogador ainda está com a perna pesada. Acho que depois da 7ª, 8ª partida, o jogador já entra no chamado ritmo de jogo. Então, acho que aí o Roger não pode cobrar mais de todo mundo do grupo. Mas o Palmeiras, como você bem disse, jogou para o gasto, venceu facilmente a equipe do Mirassol, diferente dos outros anos, muito fraca tecnicamente. Tanto é que o Xuxa, que é o grande ídolo, estava no banco de reserva e entrou no segundo tempo. O Lucas Lima ontem, não gostei da sua atuação, apesar que ele deu o gol para o Borja, mas ele estava na posição certa. Quando ele quer vir fazer a função do volante, vir aqui muito atrás, tanto é que ele tirou um gol do Mirassol, ele estava lá dentro da área. Não é coisa para ele, é coisa para o defensor. Então acho que o Lucas Lima tem que saber a posição que ele tem que jogar, que é perto do atacante, para poder deixar o Borja, como ele fez agora ontem, deixando o Borja na cara do gol. O Borja fez o primeiro gol. Então acho que o Palmeiras jogou para o gasto, não encontrou muita dificuldade, mas precisa melhorar bastante no campeonato. O Vanderlei Nogueira, o Borja tá lembrando aquela velha história do Paulo Leão no Guarani, né? 5 gols e mais nada. Eu acho que ele é grosso que eu digo assim, ele não tem a habilidade que o Miller tinha, ele não tem a habilidade do Lucas Lima, ele é um cara para fazer gol, e ele tá fazendo gol, hein, Vanderlei? E pagaram um dinheirão por ele. Para fazer gol. Então, mas pagaram um dinheirão por ele, não estava agradando, ele estava frustrando a expectativa do Palmeiras na contratação e, ao mesmo tempo, não pode esquecer o cara fora do banco. Fica aí até você voltar a jogar, porque o nego olha lá quanto pagou, tem que dar uma forçada para ele voltar a jogar, ou pelo menos ser aquele jogador que, quando foi comprado, todo mundo esperava. Está fazendo gols, eu sigo a linha do Miller, tenho dito isso também, o Palmeiras precisa ainda se ajustar. Agora, é mais fácil para o Palmeiras se ajustar, porque ele tem peças, tem bons jogadores, a gente sabe que tem jogadores com bom potencial. É diferente o time que não tem ninguém e você acha que ele tem que se ajustar. Quer dizer, a dificuldade será muito maior. Mas o Palmeiras ainda precisa ajustar o seu futebol para ter sucesso este ano. O ano passado ele foi uma tragédia para o torcedor. Investimento, contratações e não conseguiu nenhum título. Eu dizia o ano passado que se existia no país um torcedor com direito de exigir pelo menos um título, só uma voltinha olímpica, só um. Uma voltinha de nada? De nada, era o Palmeiras. E não conseguiu. Participou de competições e não conseguiu. Agora
tem a obrigação de pelo menos ganhar um título este ano, pelo investimento e pela fartura de jogadores que ele tem por lá. Até pegando um gancho do Borja, Flávio, interessante que quase todos os atacantes têm esse defeito no futebol brasileiro. A bola, quando não chega muito, ele volta no meio campo para poder jogar, fazer a tabela, 1-2, né, na gira da bola. Só que o Borja, ele não tem técnica, ele não sabe fazer 1-2, até porque ele é um estrangeiro. Então ele tem que ficar na posição que ele fez o gol, ele estava bem posicionado, pronto para receber a bola e finalizar. Então ele tem que se movimentar naquela direção ali, entendeu? Entre os backs, entre os zagueiros do time adversário, porque ali a bola vai chegar. Lucas Lima, Dudu, o Willian, quer dizer, vão deixar ele na cara do gol. Quando ele sai da área, o gol não vem atrás e aí ele tem mais dificuldade porque ele não tem técnica. Centroavante que não sai da área, não adianta que o gol não sai. Ele que tem que ir atrás do gol. E aí, Chico, o Palmeiras barbada, daqui a pouco tem um Palmeiras e Corinthians aí que vai ser efervescente, né? Bom, meu caro Flávio Prado, boa noite. Eu quero, antes de mais nada, fazer uma crítica a você. Pra mim? Estava acompanhando a sua transmissão do Carnaval pela Rádio Jovem Pan. Sim. E você fez elogios rasgados a Lívia Andrade, elogios rasgados a Sabrina Sato. E quando eu estava desfilando, não vou falar que escola que foi, e saí vestido de mosquito da dengue, ao lado do Newton, meu amigo, que é o rei do gado, né? E do lado da Shirley, que é a onça matogrossense. Então nós saímos 3 juntos e passamos por você. Você me ignorou. E eu me senti tremendamente traído. O que a Lívia Andrade e a Sabrina Sato têm que eu não tenho? Eu fiquei perguntando. E a Ellen Rocha. Ellen Rocha. O que elas têm que eu não tenho? Mas eu ia falar da dona Camila, mas ela é esposa do Neguitão. O Neguitão é muito grande, é melhor não. E é bravo. Com todo respeito. O Neguitão, além de ser grande, é bravo. Com todo respeito, que mulher bonita. Com respeito, claro, muito respeito. Estou dizendo que ela é bonita. Mas por enquanto, falar que é bonita não é assédio, né, Vandré? Não, por enquanto não. O senhor está vendo como o senhor é sacana? Ainda não. Eu com meus 2 amigos, né? Lindos, bonitos, você não deu nem bola, mas para essas mulheres todas diferentes. Como se falava antigamente, essas sirigaitas. Mas eu quero dizer o seguinte, por falar em beleza, o Palmeiras está mostrando um futebol bonito. É a pura verdade. Futebol bonito, futebol de toque e tal. Foram 6 vitórias, bacana, legal. Mas o que quer dizer isso em termos concretos? Absolutamente nada. Essa que é a grande verdade. Não é verdade? Até porque quando chega no mata, na fase do mata, é um outro campeonato. É outro campeonato. Então não quer dizer absolutamente nada. Então a torcida do Palmeiras tem que ficar ligada, exatamente. Não vai alimentando sonhos inúteis, ou sonhos que podem frustrá-los no futuro. O time está acertando? Tá. Está jogando bonito? Tá. O Lucas Lima não jogou bem ontem, você tem razão. Acho que foi o Milha que falou. E total razão. Mas também esse negócio de tirar o Lucas Lima e colocar o moleque lá que veio do... O Scarpa. O Scarpa também, não sei se é solução também. Não sei se é solução, se é a melhor solução. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Dá para jogar os 2 juntos. Agora... Acho que ele está testando. Está testando, mas está demorando para testar os 2 juntos. Já estamos em março, hein? Nós estamos em março. Vai testar quando? Quando perder a Libertadores. Vai jogar os 2 juntos. Eu sei que, claro, está testando, mas não é fácil, né? Primeiro que já estamos em março. Depois, esse negócio de tira um, põe outro, tira um, põe outro, aí tem o pessoal da intriga. Isso existe no futebol, o Miller jogou demais, sabe disso. O staff chega no ouvido e fala assim, não sei porque que ele te tira, você é que tem que ser o titular. Fala no ouvido dos 2, dá confusão. É bom que eles estejam com a cabeça bacana, claro. Não entrem... Não... O Vitor Luiz falou assim... Como é que é o negócio? Provérbio, Maria vai com as outras. Até porque ele fazendo assim, né, o Vanderlei, Flavinho, ele fazendo assim, ele está dizendo assim, olha, Scarpa, você vai disputar a posição de titular com o Lucas Lima. Eu até reconheço e vejo lá na frente, Flávio, numa necessidade, os 2 jogando juntos. Mas só que os 2 precisam de referência na frente, jogadores de velocidade. E o Palmeiras só tem um jogador que quebra, às vezes, o protocolo de um adversário que tem uma marcação forte, que é o Keno. Que não está também jogando muito bem. Também é fácil de marcar, né, Miriam? Ele dá sempre o mesmo drible, sai sempre do mesmo lado, faz sempre a mesma coisa. Que eu tô falando, para jogar os 2 juntos... Ele não é aquele cara que improvisa. Isso. Agora, o Lima não, né? O Lima, ele tem aquela capacidade de marcação muito boa, né?
Tanto é verdade que ele tirou um gol em cima da linha, não é verdade? Era 1-0 pro... A bola parada dele é boa. A bola parada dele é ótima, ele se movimenta, ele às vezes me lembra aqueles líberos da Itália antigamente. Eu só discordo dele, que eu falei anteriormente aqui, eu só discordo do Lucas Lima, de vir buscar a bola no volante. Atrás, né? Não, aí um adversário marca 2 do Palmeiras. Aí ele está errado, ele tá se movimentando na direção errada. Ele tem que, como ele fez ali no gol, dando passe pro Borja, tem que estar perto do atacante, porque ali ele rende melhor. Mas é imprevisível, você nunca sabe o que ele vai fazer. Isso aí também pega o adversário de surpresa. Vamos ver o que o Roger falou depois do jogo. Eu acho que foi uma atuação segura, madura, né, de uma equipe que está em evolução, mas a gente sabe que o futebol, por vezes, ele é ingrato, né? Se talvez a bola do Mirassol tivesse entrado, não tivesse o Lucas providencialmente em cima da linha para salvar, o jogo poderia ter outro panorama, né? Mas, felizmente, também o futebol é apaixonante justamente por causa disso. É uma conta matemática, eu não posso atacar com 8 e defender com 5. Né? Não existe essa possibilidade, né? A não ser que meus jogadores, todos da minha linha defensiva, sejam todos e tenham única exclusivamente a capacidade para tomar a bola do adversário, né? Como a gente preza por também jogar e eles são importantes para levar o nosso jogo para dentro do campo de ataque, eu preciso não só em organização defensiva, mas principalmente em transições defensivas, a colaboração de todos, né? É assim que se constrói um grupo campeão. Tenho dito e já disse no início da minha chegada, o jogo vai decidir sempre, os títulos se decidem pelo ataque, né? Mas controle por defesas sólidas. E defesa sólida não significa, né, tu ter 2 zagueiros só e um volante que vai correr para tudo quanto é lado. Bom, vamos falar do Santos. O Santos jogou em Araraquara e empatou. Estreia do Gabigol. Vamos ver. Em Araraquara, Daniel Guedes cruzou bonito e Eduardo Sacha cabeceou firme para fazer Santos 1, Ferroviária 0. O empate do time da casa veio apenas no segundo tempo. Léo Costa aproveitou o chute para o meio da área e desviou para o fundo da rede 1-1. Só que 2 minutinhos mais tarde, Daniel Guedes fez bela jogada individual pela direita e tocou para o estreante Gabigol fazer o primeiro dele nessa volta ao Santos, 2-1. Quando tudo parecia definido, o zagueirão Luan acertou esse chute maravilhoso, sem chances para o Vanderlei. E ficou nisso. Final, Santos 2, Ferroviária também 2. Vamos para o nosso lance Lux Color deste final de semana. Esse lance Lux Color do Carnaval vem exatamente desse jogo. A volta até boas-vindas ao Gabigol, né? A bola veio, ele dominou bem e bateu como a gente espera do Gabigol. Esse lance foi tão bom quanto usar Lux Color. Lux Color, a tinta da pintura inteligente. O lance Lux Color de hoje vai para esse gol do Gabigol, que retorna ao futebol e retorna fazendo gol, que é o que dele se espera. Meu caro Miller, e o Santos? O Santos ele vai ter mais dificuldade no campeonato, porque é um time que perdeu muitos bons jogadores do ano passado e esse ano está em reconstrução. A chegada do Gabigol é uma chegada legal, é um bom jogador. No Santos ele tem total liberdade, é seu habitat. Tanto é que na estreia fez gol. Então eu torço por ele, porque é um bom jogador. Então eu quero que ele dê uma reviravolta na sua carreira, volta a vestir a camisa da seleção brasileira que ele vestiu já no passado. Então acho que ele voltou para o seu habitat, onde ele tem, assim, se sente em casa. Por isso que eu acho que ele vai fazer muitos gols pelo Santos. Mas só que ele está encontrando um Santos totalmente desfigurado. Um time que não tem identidade nenhuma, um time que é muito fraco na defesa, não tem um meio-campo que dê sustentação para a defesa. Por isso que o time do Santos tem dificuldade com os seus adversários. Tomou 2 gols aí, você pode ver. Porque o meio-campo do Santos não dá mais aquela segurança para a defesa. Tá fraco. Exatamente. Então acho que o time do Santos é um time desfigurado. Tem bons jogadores individualmente. Então acho que o Gabigol e o Santos vão sofrer muito mais em relação aos outros grandes. Com relação ao Gabigol, não é todo mundo na vida que tem novas oportunidades, né? Às vezes você tem uma só, não aproveita e ela não vai ter nunca mais uma outra oportunidade. É verdade, na segunda chance. Né? No futebol, alguns têm, outros não têm. Eu lembro assim de cara o Imperador, né, o Adriano. Ele teve 10 chances de ressurgir e jogou todas as 10 chances pela janela. Postou uma foto na internet, magrinho, fininho. Mas a gente sabe o que aconteceu, quer dizer, não aproveitou. No caso do Gabigol,
ele teve uma passagem frustrada na Europa, né, para todo mundo, para quem contratou, para quem pagou, para ele, ficou encostado, saiu dos planos e tem a oportunidade de voltar, como vocês acabaram de dizer, para o time que ele conhece do porteiro, a Dona Maria da limpeza, tá em casa, né? A cozinheira, está em casa, para ele ficar mais fácil. E está tendo a oportunidade de ressurgir. Se ele aproveitar, ótimo, já que não deu certo lá, para o nível do nosso futebol, se ele voltar a jogar aquilo que sabe, ele pode ocupar um espaço legal. Então, tomara, eu também torço para que ele faça gols. A gente precisa de goleador, de nego colocando a bola para dentro do gol. É o que a gente está esperando. Ô Chico, eu quero ouvi-lo, mas antes vamos ouvir o que disse o Jair Ventura sobre esse empate. Vamos lá. Jair, do seu ponto de vista técnico, como é que você avalia o retorno do Gabriel hoje? Você, para um cara que fez um gol o último jogo em dezembro, onde ele jogou acho que 17 minutos. Até sustentou o jogo nesse calor, no forte calor. E é difícil para um jogador que não teve a pré-temporada junto com o grupo, né? Ele fez um gol, acabou tendo outras oportunidades também que não conseguiu fazer, mas a gente sai um pouco atrás nessa questão, né, de jogadores que não fizeram a pré-temporada e estão fazendo a pré-temporada dentro de um campeonato. A atuação dele encheu os olhos do técnico? Importante, assim, ele, o time todo, nós fizemos um primeiro tempo de almanaque, primeiro tempo muito bom, a gente teve o controle total da partida, acho que foi o nosso melhor primeiro tempo, mas o Gabriel foi importante e vai ser importante sempre como todos os atletas, né? Feliz que ele tenha feito o gol, mas ele também teve outras oportunidades, é um cara que se cobra bastante e com o tempo, com jogos, né, com ritmo de jogo, com certeza esses gols hoje que ele acabou não fazendo, ele vai fazer e vai estar ajudando ainda mais a equipe do Santos. No segundo tempo a Ferroviária com o PC lá, que é de futsal, deu uma canseira que não foi fácil, Chico. Essa Ferroviária é um time ardido. O Corinthians foi lá ganhando 2-1, um gol do Cleiton, que está até elogiando com o Miller antes do... O Miller trouxe dois parceiros aí. Qual é o nome dele, né? É o Rogerinho e o Feijão. E o Feijão. Tava eu, o Miller e o Rogerinho, o Feijão tocando uma ideia lá, jogando uma conversa fora, fazendo uma resenha, né? E eu até estava falando, esse Cleiton realmente é diferenciado, porque ele é um baixinho chato, aquele baixinho chato de marcar. E a Ferroviária, e o Corinthians só ganhou por causa de uma jogada pessoal dele, né, que ele deu um corte para dentro, né, e bateu rasteiro. Não bateu em cima, bateu embaixo. Agora, o Santos foi lá e cortou um 12. Esse PC que jogou, que foi, ele ganhou acho que a Taça Brasil pelo Corinthians, mas ele foi campeão em tudo quanto brasileiro de futebol de salão. Maravilhoso, treinador de futsal espetacular. Ele conhece muito bem tática e ele amarra legal. E o futsal é o rei é muito tático, né? E o futsal é só tática, né? É tática e rapidez, né? O Miller que devia jogar bem futsal se fosse jogar, né? Até hoje ele joga, né? Legal. Às vezes eu vi o Serginho Chulapa jogando futsal. Parece um cavalo, né? Uma pancada no pé impressionante. Até hoje ele tem. Está com 60 e poucos anos e está batendo bem. Agora você veja bem, o que eu quero dizer é o seguinte, é que para enfrentar o PC Faria, você tem que, o Paulo César, né? O Paulo César, você tem que ser inteligente. Por exemplo, esse gol que o Gabigol fez, o Beck ficou na dúvida se ia na bola ou ia nele. Aí ele percebeu que o Beck ficou no meio do caminho, ele cortou para dentro e bateu no canto. O Beck deu o bote errado, né? Olha que coisa engraçada. Aí ele ficou lá ali, ele não sabia se ia no Gabigol ou ia na bola. Naquela bola, o Beck não tem que dar o bote errado. Ele tem que parar com os dois pés e esperar o que o atacante vai fazer. Então ele deu o bote errado, o Gabigol fez o que tinha que fazer. Exatamente. Já dominou pra frente e chapou no canto. Ele tinha que ficar olhando pro Gabigol, não pra bola, né? Isso. E ele ficou olhando pra bola. Do jeito que o Gabigol fez, perfeito. E cortando um pouco você, a entrevista do Jair Ventura, eu já não gosto desses tipos de entrevista, Flavinho. O cara pergunta, o repórter perguntou, a pergunta foi até conveniente mesmo, do momento. Eu sou ele, o treinador. Sabe o que eu falo? Olha, o Gabigol é o melhor jogador do Santos, depois do Bruno Henrique, que está machucado. Exatamente. Então, meu time vai procurar jogar para ele. Exatamente. Vai jogar pro Gabigol, pô. Você está certo. Que é um jogador que cheira gol. Exatamente. É um jogador técnico, um jogador que está feliz na sua casa de volta. Exatamente. Então, meu time joga pro Gabigol. Agora, não... Todo mundo é importante. Poxa vida. Não é verdade. São respostas pré-fabricadas, fera. Exatamente. Ou elogia o jogador. Fala real. Exatamente. Um jogador que nem criança. Exatamente. Poxa, jogador que nem criança. É que nem criança. Que nem criança. Uma palavra de afeição
é que nem um oceano, pô, de pilha pro jogador. Mas aí não vai despilhar os outros? Não, que despilhar os outros. O cara do Santos quem é? O Gabigol e o Bruno Henrique. Tem que jogar pros dois. Vai jogar pra quem? Pro Renato, vai fim de carreira? Eu sou contra esse tipo de declaração. São respostas pré-fabricadas que não convencem. Não convence. O jogador não gosta disso. E o técnico tem uma alternativa, né? Poxa. Nesse caso, né? Ele está respondendo a pergunta específica que foi feita sobre o cara. Sim, Ele não está minimizando os outros, né? Porque você perguntou sobre o Gabigol. O Gabigol é isso. Se alguém reclamar, mas não perguntou dos outros. Perguntou do Gabigol, respondi do Gabigol. Você não pode botar num contexto todo mundo, poxa, tem que dar moral pro cara. O cara tá chegando agora, tá feliz, fez o gol. Dá mais moral, você vai ver que ele vai fazer 2 gols no próximo jogo. E outra coisa, Flávio, só para completar o raciocínio do Também que ele achou que ia ser muita responsabilidade. Desculpa. Não, mas só para completar, eu concordo com você. O Santos tem que começar a ser arrumado esse ano da frente para trás. A partir dos dois, pô. Dos dois. Então, quais são os dois? Gabigol e Bruno Henrique. Tem o Vitor Bueno, né, que tá voltando. E o Vitor Bueno lá no meio campo, né? Para armar. Vitor Bueno tomara que volte inteirão, porque ele joga Exatamente. pra caramba. O resto no meio, o Vitor Bueno joga muita bola. Pois é. Aí já começa a melhorar o meio campo. Vai ter uma cara diferente. Exatamente. Vai mostrar o Zeca a entrevista, Flávio? Sim, vamos. Aí você tem a parte santista. Antes, isso que a Michele falou, o caso do Zeca foi um caso que chamou muita atenção essa semana. Um jogador brigando na justiça contra o clube. E o jogador chamou para uma entrevista, o clube também se manifestou. Esse é o tema que a gente vai falar já já. Vamos para o caso Zeca? Vamos. O Zeca, só para relembrar, o Zeca teve problemas do Santos, problema com torcida e tal. Conseguiu uma liminar, foi para a Europa, mas aí essa liminar não está muito clara e tal. E ele voltou e deu uma entrevista. Vamos ver. Tudo começou foi antes de um jogo contra o Sport, em que eu fui treinar e eu tinha acabado de postar na noite anterior, num jogo que a gente empatou no Pacaembu com o Vitória, e os torcedores entenderam de uma maneira errada, e junto assim, quando eu cheguei no CT do Santos, o dirigente do Santos me chamou dizendo que, acho que vocês não sabem disso, mas dizendo que eu não iria jogar a partida contra o Sport. E sim, eu fiquei transtornado, falei, por que eu não vou jogar? Eu não fiz absolutamente nada, estou lutando pelo clube. No entanto, o presidente ligou de novo, falando para mim voltar, que eu iria jogar. Dei minha vida no jogo, lutei por tudo, e voltando do jogo, conversando com a minha família, com tudo que estava acontecendo, e a gente chegou no aeroporto e tinha a possibilidade do presidente colocar o ônibus dentro do aeroporto para que a gente saia da torcida, para que a gente não passasse no meio da torcida, para que não tenha esse atrito que teve. Ele decidiu que a gente passasse no meio da torcida, que era 30 ou 40 torcedores no aeroporto, e foi aí que começou tudo. Foi inevitável, 40 pessoas, eu acho que foi tudo para cima de mim, acabei sendo agredido e muito chateado, fui para casa e chorando com a minha família, e já tinha passado por várias coisas na vida, e no outro dia acordei, fui na casa da minha mãe chorando, e é inevitável falar isso, porque eu não gosto nem de falar, cara. Minha mãe tem um problema. Minha mãe tem um problema psicológico e ameaçaram ela de morte. Eu sempre disse e ressalto que eu entrei no futebol para ajudar minha família, para dar tudo para eles que eles precisam. Então, eu não entrei para trazer problema para minha família. E eu estava trazendo. A atitude foi minha, porque chegou a um momento que não dava mais certo. Muitos falam assim, tava salários atrasados, tava direito de imagem atrasada, que era da minha luva, mas não foi por isso. Isso era pela lei, todos sabem, pela lei é isso. Várias outras coisas aconteceram ali dentro, do próprio Santos, que eu não cito nomes, mas os caras foram muito covardes comigo, foram muito covardes, tenho certeza disso. Tanto tentaram me manipular, me indicando empresários, próprias pessoas do superior do Santos, me indicando empresários próprios deles para mim assinar e tirar meus empresários da jogada para eles poderem pagarem minha luva. Isso não existe, é inadmissível isso. E sobre o presidente do Santos, a declaração que ele deu, eu acho que, não sei o que ele está falando, me surpreendeu, porque para mim
Se ele está falando que é coisa da diretoria passada, ele tinha que ter outra atitude. Eu acho que ele tinha que ter outra atitude. Ele procurasse os meus empresários, que é da OTB, ou algo assim, não ficar dando declarações ou dando pancada, ou jogando alguma coisa para me prejudicar. Tenho certeza que voltar no Santos, isso já não cabe a mim mais, e eu já não volto mais por tudo que aconteceu. A justiça vai definir isso, e tenho certeza que vai correr pelo lado bom, porque se a justiça é feita honestamente, como sempre foi, vai ser feito honestamente. Eu sei que eu estou do lado do bem, do lado certo, e se Deus quiser vai dar tudo certo. Bom, vamos ver o lado do Santos, Michele. Bom, o Santos emitiu uma nota oficial dizendo o seguinte: o Santos esclarece que respeita todos os seus atletas e colaboradores e, nesse sentido, cumpre integralmente todas as determinações da Justiça. Em relação ao caso Zeca, elucida que existe um processo judicial em curso sem que tenha ocorrido a audiência e, portanto, as partes ainda não foram ouvidas e as provas não foram apreciadas. É o juiz do trabalho que dirá se houve descumprimento ou não de normas trabalhistas, o que o clube nega com veemência. Atualmente, o atleta está amparado por uma medida liminar que pode perder o efeito a qualquer momento. Se algum clube o contratar, arcará com os riscos inerentes a estes tipos de disputas. Assim, o Santos continua aguardando a sentença do litígio iniciado pelo jogador em face ao clube que o acolheu ainda quando criança e, diga-se, anteriormente aos seus representantes. Especificamente em relação às afirmações da OTB de que o Santos descumpriu obrigações contratuais, trabalhistas e previdenciárias, é imprescindível esclarecer que é a Justiça que determinará se tais acusações levianas são verdadeiras ou não, e não são. Assim, diante de tais acusações públicas, prevalecendo a verdade dos fatos, a OTB, por elas, responderá criminalmente. O Santos, por entender que o caso está entregue à Justiça, não mais voltará a abordar o assunto publicamente. Bom, existem dois lados no aspecto jurídico. É complicado, né? Porque eu fui ver, eu dei uma olhadinha. Eu não sou especialista e tal, mas entendo que juridicamente, dificilmente o Zeca vai ganhar. Juridicamente, tá? Dificilmente ele vai ganhar. Tanto é que o Palmeiras quis contratá-lo e consultou um grupo de advogados e houve uma recomendação para que não contratasse. O mesmo aconteceu no Flamengo e acho que também no Cruzeiro. Então, quer dizer, há uma tendência na justiça o Zeca perder. Agora, há o lado de que ele foi ameaçado por bandidos. Sim. Né? Ele foi ameaçado por bandidos, ele foi agredido por bandidos, e tão bandidos que foram na família dele. Wanderlei Nogueira. Eu queria dizer que, na linha da decisão judicial, a gente não tem acesso nem à acusação, nem à defesa, os documentos que foram anexados a esse processo todo, então fica difícil dar uma opinião mais robusta sobre isso. O gatilho disso tudo foi um erro cometido pela diretoria do Santos, que, como disse o Zeca, eu imagino que ele falou isso, deve ter acontecido mesmo, tinha a oportunidade de levar o ônibus à pista, que ele não precisaria passar por esse tipo de constrangimento, até porque estava na cara que todo mundo ia pegar no pé dele, esse grupo que estava lá, deve ter pedido folga, não foi ao trabalho, essa coisa toda. No meio de semana, os caras lá, vagabundos, claro. Eles pediram... Vivem do quê? Pediram uma licença para sair do emprego para fazer isso lá no aeroporto. Sabia que ia sobrar para alguém ou até para ele. Poderia ter preservado o elenco e também o Zeca, permitindo que isso aconteceu várias vezes. Vários ônibus entraram na pista, pega a delegação e vai embora para casa. Então, esse foi um erro, esse foi o gatilho. Porque aí ele disse, apanhou, tomou cacetada, chegou em casa, a mãe chorando. Então, isso poderia ter sido evitado. Eu acho que foi um erro da administração do Santos naquele momento. É verdade. Miller, você que é ex-jogador e que teve pouco disso contra você, que as coisas, felizmente, foram muito boas na sua carreira. Mas o que você pensa sobre isso? Olha, Flavinho, é claro que, como ex-jogador, eu vou para o lado do Zeca, né? De uma outra maneira, né? Na maneira humana, na maneira de moralidade, né? Eu espero que... eu não sei qual foi a declaração do presidente do Santos, né? Ele disse que o presidente do Santos atual deu uma declaração, o Zeca, na entrevista. Mas, independente da diretoria passada, a diretoria passada já passou. Então, o Zeca, ele pertence ao Santos, contratualmente falando. Sim. Então, o presidente atual do Santos
assim como o departamento jurídico, tem que responder atualmente pelos atos e por esse caso. Eu acho que aí tem que ter, Flávio, na minha modesta opinião, o presidente e a diretoria do Santos tem que ter bom senso. O Zeca é um garoto, ele é jogador do Santos, ele é um bom jogador. O presidente José Carlos Pérez disse o seguinte, ele aceitaria Zeca de volta ao clube se ele pedisse desculpas para o elenco. Então, o cara foi agredido e ele quer que peça desculpas. Mas ele já respondeu isso, sobre isso que a Michele acabou de abordar. Ele falou assim, exatamente isso, ele deu essa resposta. Eu apanhei, fui esculhambado. A mãe dele foi agredida. Ele falou, eu apanho na cara no aeroporto, minha mãe é ameaçada de morte, eu tenho salários atrasados, o ex-presidente querendo me manipular e eu tenho que pedir desculpas? Foi a resposta do Zeca. Então, seria uma boa oportunidade, Michele, para o presidente atual do Santos, quer dizer, dar uma reviravolta, porque todo mundo necessita da segunda chance. Até porque ele é jovem. Não, ele é um bom jogador. E o presidente do Santos está numa situação confortável. Está chegando agora. Está chegando agora. Tipo, esse negócio não é comigo, eu vou resolver. Mas, sinceramente, eu, se fosse o Zeca, não jogaria mais no Santos, não. Eu não jogaria. Por conta desses acontecimentos. Claro. Você é agredido pelos bandidos. Não tem respaldo do clube. Esses marginais que bateram nele foram processados pelo Santos? Não. A partir daí, eu não jogaria mais. Eu acho que a posição dele está correta. Jogador agredido no clube não tem que jogar mais no clube. Eu sou muito dessa opinião. Então o presidente do Santos, o atual, ele deve fazer o quê? Chama os empresários do Zeca. Facilitar a saída. Né? Olha, isso facilita a saída do Zeca. Ele tem que trabalhar, um jogador jovem. Como ele falou, eu jogo futebol para sustentar minha família. Então, o presidente do Santos tem que fazer isso, bom senso. Se reúne com os empresários do Zeca e vê um melhor caminho para o Zeca seguir a sua vida, a sua carreira de futebol, que é muito curta. É isso aí. Chico. Ô, Flávio, eu acho que, às vezes, a gente tem que dar uma engolida no orgulho, né? Isso aí, o que está acontecendo com o Zeca, evidentemente, você não pode colocar no Zeca uma responsabilidade dessa. É muito mais fácil uma entidade como o Santos tomar uma iniciativa pró-Zeca do que o Zeca tomar uma iniciativa pró-Santos. Claro. Né? Por quê? Porque o Santos é maior que o Zeca. É simples. O Zeca não pode ir contra o Santos. O que não significa necessariamente que os homens do Santos sejam maiores que o Zeca. Não, isso é outro papo. O Zeca, nessa coisa toda, o único profissional é o Zeca. Os outros são todos amadores. Então, respeito mais o profissional. Eu acho que, respeitando o seu ponto de vista, que você é um advogado brilhante, embora não pratique, se você falou que é perigoso o Zeca perder, é bem provável que ele perca. Mas eu acho que aí tem dois processos. Um é esse, né, que é trabalhista. Então, na Justiça do Trabalho, eu acho que ele ganha. Pode ser não vai impedir ele de trabalhar. Não tem ninguém, não pode nem o juiz impedir que você trabalhe. O pedido é de um... Então, por isso que ele recebeu a liminar. Mas quando vai para o mérito, a chance do Zeca perder é muito grande. Era uma dívida, e essa dívida já foi paga, e a lei não dá essa ligação. Você quitando a dívida, meio que assunto encerrado. Por isso que, então, a liminar foi dada porque ele tem direito de trabalhar. Trabalhar ele pode, mas ele não pode quebrar o contrato. Deu para entender? Então, por isso que... Se o Santos saldou a dívida, morre esse Exatamente. recurso. Então, isso parece que aconteceu. Então, o que acontece? Aí o juiz deu a liminar. Não, pode trabalhar. Só que isso não quer dizer que ele possa trabalhar sem cumprir o contrato. E o cumprimento do contrato, ou seja, a multa, ela deixa uma condição complicada para o futuro comprador. Por isso, a não recomendação do Palmeiras, do Flamengo, do Cruzeiro. Entendeu? Esse é o ponto. Só uma coisinha, mas tudo bem. Essa é uma discussão jurídica. Sim. Mas tem um outro processo que o Zeca pode meter no Santos, que é a falta de segurança. Aí é outra coisa. Ele pode alegar falta de segurança e falta de clima para jogar no Santos. Aí eu já não sei se dá rompimento de contrato. Eu sinceramente não sei. Mas eu estou falando do processo em andamento. A liminar é natural, porque você não pode deixar de trabalhar, mas você também não pode romper o contrato. Unilateralmente. Né? Flávio, isso aí é um dano moral. Eu acho muito também. Isso é um dano moral. Esse aí é um dano moral. Eu concordo. E tem cara que confunde, né, dano moral. Dano moral é isso aí. Até porque foi um dano moral publicamente. Exatamente. A mãe dele tem problemas psicológicos. Olha aqui, a mãe dele tem problema psicológico. Foi ameaçada de morte. O cara fez tudo o que aconteceu aí, que a Michele disse. Foi o cara mais prejudicado nessa brincadeira toda. Então o dano moral está com ele. Ele pode processar sim o Santos pedindo dano moral. Só que isso não implica, pelo que eu sei, a grosso modo, em rompimento do contrato. Não. Uma multa e tal, tudo bem. Uma coisa, outra coisa. Mas agora, eu concordo com o Família que falou, né? O mais inteligente é que se chegue num acordo.
Chama os caras falando o seguinte, vamos pagar aqui, vamos acertar lá, vamos dividir, porque eu, se fosse o Zeca, também não jogaria mais lá. Ele vai jogar no lugar onde os marginais o atacaram. Não foi dentro do Santos, mas os caras vão estar perto. Eu estou recebendo a mensagem, por que queriam agredir ou pegar no pé dele? Porque ele, num determinado jogo, fez um gesto obsceno para a torcida e criticou a torcida em entrevistas. Uma coisa não justifica a outra. Claro, acho que não. Mas a mensagem é que é por causa disso, que estavam com o Zeca atravessado na garganta, queriam pegá-lo, porque ele fez um gesto obsceno para a torcida e... porque esses marginais acham que eles podem agredir os outros, fazer todo tipo de gesto, e a recíproca não é verdadeira. Exatamente. Porque será que alguns times são fregueses do Santo André, hein? Vamos ver. Cássio, que chegou à marca de 327 jogos e se tornou o terceiro goleiro que mais vezes vestiu a camisa do Corinthians, certamente não deixou o gramado do estádio Bruno José Daniel da maneira que queria. Lá de trás, o camisa 12 até viu um Corinthians produtivo no primeiro tempo, time que deu trabalho ao goleiro Neneca. E parou na trave com Júnior Dutra aos 21 minutos. Rodriguinho, chutando colocado, passou raspando aos 30. E aos 38, após boa jogada de Cleison, o camisa 26 apareceu bem na área para fazer 1-0 Corinthians. Cássio até tomou um sustinho no chute de Walterson, mas era o Timão que levava perigo. O segundo gol quase veio na jogada entre Júnior Dutra, Rodriguinho e Fagner, que parou na defesa de Neneca. E se o primeiro tempo de Cássio e do Corinthians foi tranquilo, não podemos dizer o mesmo do segundo. O Santo André, equipe que ainda não havia vencido neste Campeonato Paulista, aprontou para cima do Timão. O primeiro tempo nosso foi muito bom. Acho que foi esse ano o primeiro tempo onde a gente mais criou oportunidades, acabamos fazendo um gol. E o segundo tempo a gente voltou abaixo, como voltou em Novo Horizonte também, que eu não gostei do segundo tempo em Novo Horizonte. A equipe de Carille definitivamente caiu de produção. Logo aos 3 minutos, o Santo André chegou ao gol com Lincoln, mas o impedimento foi bem marcado. Aos 7, não teve jeito. Tinga recebeu fora da área, ajeitou e fez esse golaço. Tudo igual, 1-1. Romero, dentro da área, teve a chance de recolocar o Corinthians em vantagem, mas o cabeceio foi desviado no meio do caminho. Aos 35 minutos, Lincoln, atacante que passou pelo Corinthians em 2015, apareceu de novo adiantado, mas dessa vez com o gol validado pela arbitragem. Virada do Ramalhão no ABC Paulista. Não tem nada para falar da arbitragem. A gente tem que jogar mais, a gente errou demais no jogo e acontece do Bandeira errar também, né? É um ser humano que está ali. A não ser que é um absurdo igual foi o gol do jogo contra o Flamengo, eu vou falar. Não vi o lance ainda, mas acredito que estava todo mundo dentro da área ali, deve ter sido por pouco espaço. A gente não tem nada para falar sobre isso. Emerson Sheik ainda entrou na vaga de Gabriel, mas não teve jeito. Santo André 2, Corinthians 1, placar final. Acho que a nossa tomada de decisão no segundo tempo dos atletas, elas não foram as melhores, né? Por isso a gente acabou errando muito. O Santo André entrou no jogo, ganhou moral, acabou empatando e a gente acabou tendo dificuldades. Mas assim, sexto jogo do ano, sei que tem que melhorar muito, sempre deixei claro, mas o que me preocupa nesse momento é que o nosso segundo tempo não está sendo igual ao primeiro, nos 2 últimos jogos. E o mercado da bola voltou a ser assunto após a partida. O nome do Ralf agrada o Carille? Um jogador experiente, 33 anos, competição difíceis que nós vamos encontrar. Eu sei que eu preciso encorpar mais o meu time para competições difíceis, né? É um nome aí que começou a ser falado hoje, vamos ver o que vai acontecer. O paraguaio Balbuena desconversou sobre uma eventual sondagem do Palmeiras para o ano que vem. Se você me perguntar sobre o Corinthians, coisas que aconteceram no jogo, eu vou responder. Coisas que de outros times, por respeito aos outros times e mais por respeito ao time que hoje eu tô, não vou falar de outros times. Se você me perguntar sobre o jogo, sobre as coisas no trabalho, eu vou responder. E Marquinhos Gabriel, que estaria na mira do Santos e de outros clubes brasileiros, também driblou as especulações. Eu não posso falar nada, né? Quando tiver algo concreto, aí a gente senta para conversar. Se for bom para o clube, for bom para mim, acho que não tem problema nenhum. Mas é claro que o Corinthians detém os meus direitos e eu tô feliz aqui, tô bem. Então, quando chegar alguma coisa concreta, até agora é só especulação mesmo.
boa matéria mostrando tudo. Parabéns ao Jonas, Jonas Campos, ele mostrou um pouquinho de tudo, né? O Ralf parece que está fechado. Não oficialmente, né? Mas parece que vem mesmo. E aí, Chico, um geralzão, derrota, essa movimentação de mercado, o que você pode dizer? Bom, vamos falar primeiro do que aconteceu lá em Santo André. De fato, o gol do desempate do Lincoln estava muito impedido, né? Não estava pouco impedido, estava muito impedido. O Bandeirinha, que estava indo muito bem até aquele momento, nessa aí ele foi caseiro, vamos dizer assim, e assinalou o impedimento, não assinalou o impedimento e errou. Agora, o Corinthians não jogou bem. E eu acho assim, Flávio, eu vou falar uma coisa aqui que eu faria se fosse Carille. O Corinthians, o ano passado, num esquema um pouco mais fechado e mais humilde, que era o 4-2-3-1, né? Com 2 volantes, 3 na meia, 1 lá na frente, que era o jogo, simplesmente ganhou o Campeonato Paulista e ganhou o Campeonato Brasileiro com o pé nas costas, que fez o primeiro turno do Campeonato Brasileiro fora da curva. E agora ele quer mudar um pouco o esquema e deixar o Corinthians com o volante só. E usar o 4-1-4-1. Geralmente é isso que ele faz. E eu acho que está errado. O Corinthians ainda não tem um elenco para jogar com 4-1-4-1. 4-1-4-1 joga quando você tem um elenco, ou aquele famoso 4-3-4, isso você joga quando você tem um elenco bom na mão. Caras que fazem mais de uma função, cara que volta para marcar. Que nem, por exemplo, vamos dar um exemplo meio forte, mas é o real. O Barcelona. O Barcelona joga, às vezes, no 3-4-3. Você vê claramente isso. Agora, é difícil? Por quê? Você tem que ter jogador de nível bom para fazer isso. 4-1-4-1 não é o esquema do Corinthians, não é o esquema do Carille. Eu, se eu fosse ele, eu dava um passo para trás, esperava as coisas ficarem um pouco mais claras, montava um time um pouco mais fechadinho, entendeu? Não com um volante só, porque você vê como a defesa do Corinthians começou a tomar gol. Que não tomava ano passado. Até porque, você tem razão, o primeiro gol de empate de Santo André, no giro da bola, só o giro da bola já matou o Gabriel. Se tivesse outro volante, fazia diagonal, estaria a defesa protegida. Obrigado, Miller, porque você entende da mesma forma que eu. Então eu acho que pode ser o Camacho, pode ser o Ralf, que tomara que volte, bom jogador, embora já esteja um pouco mais com idade e tal, mas vai ser muito útil na Libertadores, né? Eu acho que tem que fazer esse tipo de coisa, porque a defesa do Corinthians, ela é boa, mas como qualquer outra defesa, se não tiver uma boa proteção lá na frente da defesa, o Corinthians perde muito do que foi o ano passado. Vamos às fotos, Michele? Vamos sim, Flávio. Só dando uma informação que o estádio do Lanús teve uma ameaça de bomba antes do confronto de hoje à noite, o confronto de hoje às 10h30 da noite contra o River Plate. A polícia está averiguando o local e isso não deve influenciar o início do duelo, segundo a polícia, né? E vamos lá, as fotos. Galera que mandou fotos pra gente no nosso WhatsApp. O corintiano Bruno ao lado da Evelyn curtindo uma cachoeira. Que delícia, eles são de Ribeirão Preto. Os são paulinos Luciano e o filho Léo de Santo Amaro, ligadinhos no Mesa. Os palmeirenses Toninho e a Cristina Batista de Sorocaba. Beijão pra vocês. Os palmeirenses Gideon Costa dos Santos e a filha Letícia de Taboão da Serra. O corintiano Flávio, aí ó, seu xará, comemorando aniversário de forma temática. Ele é lá da Zona Leste, muito nóis. Bem. Nós, né, Flávio? E é meio parecido com você, hein, cara? E por último, palmeirense Arthur José Panosian, no Allianz Parque, ele é do Jaçanã. E só para dizer, Flávio, que os técnicos aí de futebol estão fazendo meio que um movimento em favor do Oswaldo de Oliveira. O Paulo Roberto Falcão já se manifestou, ele usou uma tarja branca no braço. O Eduardo Batista também deu uma entrevista hoje, dizendo que a Paulo Roberto do São Bento fez um minuto de silêncio. Isso, é verdade, isso mesmo. A gente ele está escondendo, mas hoje é aniversário do Flávio. Eu falei para ele, eu cantei parabéns e ele me fez falar, ele me falou que não é. Vamos à projeção de Santos e São Paulo, clássico do final de semana. Vamos lá. O próximo domingo é dia de Sansão no Morumbi. Esse não, editor. Esse também não.
É dia do clássico entre São Paulo e Santos pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. E as duas equipes chegam para essa partida ainda sob certa desconfiança das respectivas torcidas. O time da Baixada Santista foi um dos que mais mudou para essa temporada. Trocou presidente, comissão técnica e perdeu peças importantes como Lucas Lima e Ricardo Oliveira. Agora, sob o comando do mandatário José Carlos Pérez, o treinador Jair Ventura vai arrumando a equipe e tem contado com mais uma safra de meninos da Vila quando as dificuldades aparecem. Com a lesão do atacante Bruno Henrique, foi oferecida a oportunidade a Arthur Gomes, com 19 aninhos de idade. Destaque também para o garoto Rodrigo com Y, de apenas 17 anos, mas futebol de gente grande. Falando em menino da Vila, Gabigol é candidato a protagonista desse Sansão. Após derrota no primeiro clássico do ano por 2-1 diante do Palmeiras, o Santos tem no confronto contra o São Paulo a chance de se redimir e mostrar que não é a quarta força do futebol paulista. Já o tricolor tenta deixar para trás a péssima temporada de 2017. Só que o pesadelo não acabou com a chegada do ano novo. O São Paulo começou o ano de maneira conturbada, sem vitórias nas 2 primeiras rodadas e indisposição com um dos principais jogadores do elenco, o peruano Cueva. Mas aos poucos as coisas foram se acertando, os resultados começaram a aparecer. Cueva pediu desculpas e a diretoria conseguiu reforços de peso para o setor ofensivo, com as chegadas de Nenê, Trellis e Valdívia, que devem atuar ao lado de outra importante contratação para 2018, o atacante Diego Souza, que já está mostrando trabalho. Assim como o Santos, o São Paulo também vem de derrota no primeiro clássico de 2018. 2-1 para o Corinthians no Pacaembu pela 4ª rodada do Paulistão. Agora contra o Santos em casa, o time de Dorival Júnior terá a chance de mostrar que o mau futebol ficou no passado e o momento é de pensar grande, pensar em voltar a conquistar o Paulista e acabar com o jejum que vem desde 2005, ano do último título estadual do tricolor. São Paulo nos clássicos tem uma performance recente muito ruim. É a grande atração do Mesa Redonda da semana que vem, esse clássico. Futebol internacional, bola rolando em alto nível neste fim de semana de carnaval. Pelo campeonato francês, o líder Paris Saint-Germain visitou o Toulouse e venceu o adversário por 1-0. O único gol da partida foi marcado pelo nosso Neymar já no segundo tempo. O PSG tem 65 pontos na competição, 12 a mais que o vice-líder Mônaco. Na Espanha, o Real Madrid atropelou a Real Sociedad por sonoros 5-2. O grande destaque do jogo na capital espanhola foi o craque português Cristiano Ronaldo. Ele marcou 3 vezes na partida deste sábado e comandou a goleada merengue. Lucas Vázquez e Toni Kroos completaram o placar no Santiago Bernabéu. Quem também goleou neste final de semana, só que pelo campeonato inglês, foi o Manchester City. Jogando em casa, o time comandado por Pep Guardiola não tomou conhecimento do Leicester e venceu a equipe adversária por 5-1. O artilheiro argentino Kun Agüero fez 4 gols e acabou com a partida no Etihad Stadium. O garoto Sterling completou o resultado a favor dos Citizens. No Clássico de Londres, o Tottenham bateu o Arsenal pela contagem mínima graças ao faro de gol do artilheiro Harry Kane. O camisa 10 dos Spurs garantiu a vitória ao time mandante já no segundo tempo, após passe preciso de Ben Davies. Senhores, amanhã tem Gazeta Esportiva ao vivo, horário especial hoje, horário de carnaval. Michele, estaremos amanhã, certo? Amanhã, 6 da tarde, a gente está ao vivo no Gazeta Esportiva, terça, quarta, todo dia. Tudo ao vivo, como hoje aqui, encerramos um pouquinho antes, porque afinal é um carnaval, vamos ter que a gente vai pegar avião e vai pro Rio agora. Agora vamos pro bloco. Tomara que o trânsito esteja bom agora. Boa noite, Vanderlei, boa noite, Chico, boa noite, Miller. E você não me ignore amanhã estaremos mais, ao vivo no Gazeta Esportiva. Estarei com o casal, né? Celso Que casal. e Michele. Um abraço, tchau. Tchau.